Conversa com meu povo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Não era muito aconselhável descer para Jericó. Quando no Evangelho se diz que alguém descia para Jericó, naquela época essa expressão queria dizer descambou de vez. Certamente a figura da parábola contada por Jesus não devia ser um primor de comportamento. Até hoje, são muitas as estradas pelas quais passa a humanidade, cheias de riscos. Aqui em Belém nós chamamos áreas vermelhas, lugares mais perigosos, e até muitos aconselham os outros a não entrarem naquele determinado lugar. Pois bem, não só aqui, mas em tantos outros lugares, são diversos os assaltantes presentes nas áreas vermelhas, tanto das cidades como do campo. Existe também, sabemos, a violência enfeitada, com a qual se despojam os pobres, ou o dinheiro público escapa literalmente pelo ladrão da corrupção. Na sociedade, quando tudo parece se iluminar através de um punhado de benefícios sociais, considerados como dádiva tão generosa, retira-se, através da indignação das ruas, o véu que encobre manobras e abusos. Resultado, temos acompanhado nas últimas semanas. Começou um verdadeiro jogo de empurra-empurra entre poderes e instituições. Como o coração humano não mudou, sucedem-se os escândalos, cujos detalhes nos envergonham e nos entristecem. Aí a pergunta: quem é, afinal de contas, dono de um comportamento ilibado? Outra pergunta: quem pode atirar a primeira pedra? Mais ainda, até que ponto vai nossa capacidade para enfrentar os problemas e dar o primeiro passo e então ajudar a resolvê-los? Nessa semana, o Papa Francisco foi a uma ilha italiana chamada Lampedusa. É a parte mais ao sul do território italiano, que está mais próxima da costa africana do que propriamente da Europa. E ali, nos últimos anos, morreram cerca de 200 mil pessoas, querendo fazer aquela travessia para buscar emprego, moradia, recursos para viverem. A situação é muito grave. E Papa Francisco foi até Lampedusa, fez um percurso de barco, jogou inclusive uma coroa de flores para lembrar todas as pessoas que morreram naquela área. E ao final celebrou a Santa Missa e fez uma homilia preciosíssima. Nesta homilia, disse Papa Francisco: também hoje assoma intensamente esta pergunta: quem é o responsável pelo sangue desses irmãos e irmãs? Abro parênteses: quem é responsável por toda a violência? Quem é responsável pela morte de jovens em nosso país? Quem é responsável pela insegurança na qual nos encontramos? Faço de novo a pergunta, voltando ao Papa Francisco: quem é o responsável pelo sangue desses irmãos e irmãs? Ninguém? Todos nós responderemos assim: não sou eu, não tenho nada a ver com isso, serão outros, eu não, certamente. Mas Deus pergunta a cada um de nós:
como fez a pergunta a Caim lá no livro do Gênesis: onde está o sangue do teu irmão que clama até mim? Hoje ninguém no mundo se sente responsável por isso. Perdemos o sentido da responsabilidade fraterna. Caímos na atitude hipócrita do sacerdote e do levita, de que falava Jesus na parábola do bom samaritano. Ao vermos o irmão quase morto na beira da estrada, talvez pensemos: coitado, e prosseguimos o nosso caminho. Não é dever nosso. E isto basta para nos tranquilizarmos, para sentirmos a consciência em ordem. A cultura do bem-estar, que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros. Faz-nos viver como se fôssemos bolhas de sabão. Essas são bonitas, mas não são nada. São pura ilusão do fútil, do provisório. Esta cultura do bem-estar leva à indiferença a respeito dos outros. Antes, leva à globalização da indiferença. Neste mundo de globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos ao sofrimento do outro, achando que não nos diz respeito, que não nos interessa, não é responsabilidade nossa. A belíssima e provocante parábola do bom samaritano, a que se refere o Papa na homilia citada, é anunciada pela igreja inteira neste final de semana. Dos chamados padres da igreja, recolhemos uma compreensão magnífica do relato do Evangelho de São Lucas. A humanidade inteira perdeu pelo pecado o direito de estar no paraíso, justamente chamado e comparado com Jerusalém. E ela desce para Jericó, descamba. Jericó, uma cidade na qual reina um calor sufocante e que representa a vida febril do mundo que atrai para baixo. É nessa estrada que a humanidade é assaltada, despojada das vestes da perfeição, faltando-lhe os traços mínimos da força de espírito, da pureza, da justiça e da prudência. Eis que vem ao encontro da humanidade aquele que se deixou chamar samaritano. Só ele pode demonstrar com os fatos quem é o próximo e o que significa amar o próximo como a si mesmo. Cristo é aquele que empreendeu a viagem da redenção. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante ao ser humano. Passou pelas estradas do mundo e viu as feridas da humanidade caída, pois sua viagem tem como finalidade visitar-nos. Aquele que quer a misericórdia e não o sacrifício, derrama seu amor com o vinho e o óleo da palavra e dos sacramentos, toma sobre si as enfermidades de todos, pois por suas chagas fomos curados. Entregou à humanidade a hospedagem chamada igreja, a hospedagem, a hospedaria, ao lugar de acolhimento, lugar de reunião e moradia para todos. Entregou como penhor 2 moedas de prata, o Antigo e o Novo Testamento. À igreja cabe a alegre e exigente tarefa de cuidar com carinho da humanidade até a volta do Senhor. Querido irmão, querida irmã, a todos os discípulos de Jesus Cristo é confiada a responsabilidade pessoal diante das pessoas e dos acontecimentos. É ainda de Papa Francisco, Papa da ternura e da bondade, que chegam indicações preciosas, quando ele comentava o episódio de São Tomé diante das marcas da paixão de Jesus, visíveis no corpo do ressuscitado. Nós encontramos as feridas de Jesus fazendo as obras de misericórdia ao corpo e à alma
e eu destaco ao corpo dos nossos irmãos e irmãs que sofrem, que passam fome, que têm sede, que estão nus, que estão humilhados, que são escravos, que estão presos, que estão no hospital. Essas são as chagas de Jesus hoje, e Jesus nos pede um ato de fé nele, através dessas chagas. Temos que tocar nas chagas de Jesus, acariciar as feridas de Jesus, cuidar das feridas de Jesus com ternura. Temos que beijar as chagas de Jesus, e isto literalmente. Como São Francisco, que depois de abraçar o leproso, viu a sua vida mudar. Não precisamos de um curso de reciclagem para tocar no Deus vivo, mas simplesmente sair às ruas, indo procurar, encontrar e tocar nas chagas de Cristo, em quem é pobre, frágil, marginalizado. Uma coisa que não é simples nem natural. Peçamos a intercessão de São Tomé e peçamos a graça de ter a coragem de entrar nas feridas de Jesus com a nossa ternura, e certamente teremos a graça de adorar o Deus vivo. É o tempo da igreja servidora e criativa na caridade. É tempo de olhar ao nosso redor para que ninguém passe em vão ao nosso lado. Fique conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Arquidiocese de Belém se prepara para fazer mais uma experiência missionária, dentre tantas que temos a graça de realizar. É bom recordar que durante esse período, em nossas paróquias, os missionários do projeto Igreja de Belém em Missão estão trabalhando para fazer as visitas, a formação de comunidades, de grupos de reflexão, círculos bíblicos, novas pequenas comunidades, porque a gente quer que a vida da igreja se espalhe, esteja presente em todos os recantos dos municípios que fazem parte de nossa Arquidiocese de Belém. Mas houve uma convocação da igreja a que todas as arquidioceses, dioceses e prelazias realizassem de 15 até 19 de julho a chamada Semana Missionária. Algumas cidades terão a presença também de jovens de outros países. Aqui nós teremos um grupo de poloneses que passarão alguns dias em Belém, chegarão já no final dessa semana missionária. São pessoas que estiveram em contato com a nossa arquidiocese através das comunidades neocatecumenais. As cidades que estão mais com acesso especialmente à Europa e Estados Unidos, têm mais jovens que chegam como missionários. No nosso caso, nós realizaremos a semana missionária no Mosqueiro. Sabemos que uma grande parte da população se dirige às praias, se dirige especialmente a Mosqueiro durante esse período. Estão preparados mais de 150 missionários. Dom Teodoro e eu passaremos toda essa semana, do dia 15 ao dia 19, em Mosqueiro. Todas as igrejas e capelas do Mosqueiro estarão abertas durante toda a semana para o acolhimento do povo, para as celebrações, para momentos de oração. As pessoas serão visitadas em suas casas, serão abordadas também nas praias, para que a boa nova de Jesus, o anúncio do querigma, chegue a todos. Nós, bispos, teremos as várias celebrações durante aqueles dias. Nós estaremos juntos com os sacerdotes, religiosos, religiosas, jovens, membros de comunidades que farão esta experiência missionária em Mosqueiro. Um convite especialmente ao povo das duas paróquias de Mosqueiro. Que todos se comprometam com a sua boa vontade no acolhimento aos missionários, que todos ajudem a criar esse clima adequado de missão, de visita, de valorização das pessoas que estão neste período de férias em Mosqueiro. Nós queremos que essas férias sejam cada vez melhores, mas sejam férias dignas
de pessoas que se reconhecem filhas de Deus. De 15 a 19 de julho, em Mosqueiro, nas 2 paróquias, em todas as capelas e comunidades da região de Mosqueiro, a realização dessa semana missionária aos sacerdotes das paróquias de Mosqueiro, aos sacerdotes da região episcopal Menino Deus, e a todas as pessoas envolvidas e que se prepararam para essa experiência de missão, nosso agradecimento muito carinhoso. Algumas perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria Lídia Ribeiro da Costa, de Ananindeua. Dom Alberto, por que existe a desgraça para as pessoas de boa fé? Deus castiga? Maria Lídia, eu penso que nós não podemos julgar nas contas de Deus os problemas que acontecem conosco. É bom saber também que Deus não nos criou como se Ele permanecesse com um controle remoto e ali Ele vai apertar um botãozinho, tropeçou, machucou, perdeu o emprego. Não. Se Deus fizesse assim, Ele não teria criado o ser humano livre. Deus, só Ele pode fazer uma coisa. Ele nos criou com liberdade, ao mesmo tempo Ele é Senhor da história. Por quê? São Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você olha o correr da sua existência e dificuldades de toda a ordem que você possa passar, observe que dentro do correr desta existência, você verá que aquilo no fundo contribuiu para o seu crescimento. Deus não está tramando qualquer problema para as pessoas. É claro, vamos ser bem claros, bem honestos, Nosso Senhor não deu uma resposta completa a esses porquês da nossa existência. Talvez quando nós mudarmos a pergunta, fica melhor. Para quê? Quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu aprendi que o primeiro passo é oferecer, transformar a dor em amor, transformar aquela dor em serviço, disponibilidade, alegria de convivência. E é interessante, nós descobrimos como essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu quero só sugerir-lhe, Maria Lídia, que faça essa experiência. Não desperdice qualquer momento de dificuldade. Muitas pessoas conhecem o famoso Padre Léo. Ele fazia programas de televisão, ficou muito conhecido no Brasil inteiro pelas suas pregações. A certa altura, eu tive a graça de estar com ele no hospital, estava passando uma manhã com ele no hospital, em São Paulo, éramos muito amigos, no dia em que o médico fez a comunicação oficial de que ele estava com um câncer gravíssimo e que tinha poucos meses de vida. Eu estava ali, junto dele. Depois do anúncio do médico, nós nos colocamos, estavam o Padre Jonas Abib, da Canção Nova, e eu, junto com o Padre Léo. Então nós começamos a rezar. Eu dei a bênção para ele, rezamos muito, ele também ficou emocionado, e ele disse, eu acolho este anúncio como uma oportunidade que Deus me oferece. E eu usei uma expressão com ele, usei a expressão com ele dizendo, Padre Léo, eu quero lhe fazer um pedido. A partir de agora, pelo tempo de vida que Deus lhe conceder, não desperdice nenhum sofrimento, nenhuma dor, ofereça tudo, imole-se. Lembre-se daquilo que Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Faça um jogo com essa enfermidade grave que você tem. Não deixe que ela roube a sua existência, mas transforme a enfermidade em doação da vida a Deus e pelo bem dos outros. Seus olhos se iluminaram e ele disse assim, eu assumo o compromisso com o Senhor de não desperdiçar nada. Nos meses que se seguiram, eu tive a oportunidade de receber comunicações dele por telefone, de outras formas,
E a certa altura ele me disse: Dom Alberto, eu sou fiel ao nosso compromisso. Eu não desperdicei nenhum momento de dor, ofereci tudo. E muitas pessoas acompanharam a última vez que ele esteve lá na Canção Nova, a sua última pregação. O tema era buscar as coisas do alto. Eu estava em viagem e liguei por telefone e me colocaram ao vivo no ar conversando com o Padre Léo. Era a última pregação que ele fez. E eu disse: você se lembra do nosso compromisso? E ele disse: eu lembro sim, e estou sendo fiel a ele. Só para responder, Maria Lídia, muito mais com uma experiência do que com teorias. E sabemos como este sacerdote entregou a sua vida com muita santidade. Alguém diz assim: perdemos o Padre Léo. Eu digo: não, oferecemos o Padre Léo ao céu, oferecemos a Deus. Há uma pergunta: por que a nossa igreja não pratica o batismo por imersão? A pergunta é de Rosilene Silvaneide, que tinha feito anteriormente uma outra pergunta, e eu completo agora a resposta daquilo que você fez. É interessante que eu já fiz muitas vezes o batismo por imersão. Não sei se você conhece Rosilene Silvaneide. Aqui não está o seu local de residência, mas faça uma visita à paróquia de Jesus Bom Samaritano, aí no Tapanã. Eu celebrarei a Santa Missa no dia 20 para o envio de jovens que vão para a Jornada Mundial da Juventude. Você verá que ali perto do altar existe essa piscina batismal. Eu já fiz batizados ali, e ali os batizados são sempre feitos por imersão. Já fiz, se você for à comunidade Sementes do Verbo, em Quaraci, você verá também uma piscina batismal, onde se faz o batismo por imersão. Eu fiz várias vezes na minha vida, mas aí eu quero observar com você uma coisa. Não se trata da quantidade de água. Você pode batizar no mar, no rio, ou numa piscina batismal, ou você pode derramar a água sobre a cabeça daquela pessoa. Não é a quantidade da água que mede o valor da graça. Por isso, o batismo pode ser por infusão, derramando a água, ou pode ser por imersão. Essa é a prática da Igreja Católica. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.